Parar vence pressionando. Isso não é o slogan, é a espinha dorsal de tudo que a gente vai conversar a partir de agora. Se você está tentando engravidar de forma natural ou por fertilização in vitro e quer ter um corpo mais preparado, um emocional mais ajustado, para transformar isso num terreno fértil, para que então a gente consiga trazer aquele positivo, o sonho do bebê no colo, a família completa e o quartinho do bebê sendo projetado, me acompanha e segue essa ideia desse projeto que tende a trazer tanto qualidade de vida num ciclo menstrual, como um projeto mais ambicioso, maior, como o bebê no colo. Talvez você esteja entre os 30 e 45 anos, começando muitas vezes a sentir o peso da idade nas costas. O que isso quer dizer, o peso da idade? As pessoas nos falando quando você vai ter filhos, quando você vai casar, e aí já começaram as tentativas. Isso acontece quando as pessoas começam a entender que você está ficando mais velha. E aí começam as pressões indesejadas. Junto disso começam as tentativas frustradas e muitas vezes a opção de fazer uma fertilização in vitro. Mas quem quer chegar nesse processo com um corpo mais potente, com um ciclo mais regular, ou seja, um emocional e um corpo fértil, para quando as tentativas vierem, a gente poder estar mais perto do positivo. Tudo isso está dentro desse processo, desse método desenhado para que o corpo e o emocional caminhem junto num padrão saudável, identificando hábitos que machucam e prejudicam o útero, assim como um tratamento mais propenso a dar qualidade a todo o processo. Conheço a caminhada de muitas mulheres, porque desde 2010 eu trabalho com acupuntura e muito eu já vi desse processo todo descrito se reverter em coisas mais férteis, em um projeto mais sustentável. Tudo isso por causa do acolhimento. Acompanhe a seguir o que estão falando sobre o curso pacientes que fizeram uso de chás nos seus tratamentos e alcançaram seus objetivos descrevem o tratamento do chás dessa forma. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paola e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o trabalho do Léo e como a gente conheceu ele. Eu conheço o Léo vai fazer aproximadamente 3 anos. A minha filha hoje vai, ano que vem, né, em fevereiro, completa 2 anos. E o Léo participa da nossa vida muito antes da chegada dela. A gente tentou engravidar por um bom tempo, assim, acho que deu quase 8 meses, 9 meses, ambos com 35 anos de idade, considerado pela medicina tradicional como uma saúde ok, né, na vida cotidiana de hoje em dia, mas a gente não conseguia evoluir na questão da fertilidade, de engravidar. Todos os médicos diziam que era normal, mas a gente começou a ficar um pouco apreensivo, entender que o que era normal para algumas pessoas já não estava mais sendo normal para a gente, assim como casal. Dito isso, eu marquei inclusive um especialista em fertilidade nesse meio do caminho, para que a gente pudesse pensar em fertilização in vitro, em outros métodos, né? Muito em função da minha idade como mulher, como é o que acontece com a maioria hoje em dia, né? De nós, que acaba focando no trabalho e acaba postergando a gestação. E aí eu conversei com meu marido, extremamente cético na época, né? Então, assim, uma pessoa que não realmente não acreditava muito na medicina uh, alternativa, integrativa, né? Que acaba sendo a medicina chinesa. Mas fomos lá os dois na última tentativa, né? E nisso a gente teve a grata surpresa de conhecer o Léo, que eu brinco com ele que ele poderia ter sido nosso psicólogo, né? Porque desde o primeiro dia, assim, ele nos abraçou a nossa causa, nos puxou a orelha muito, assim, então eu acho que
Entender que esse processo também não é só da mulher e do casal, para nós fez total diferença. E também teve muito a questão da nossa determinação, assim. Nós nos propusemos a fazer o, o processo indicado por ele, então o uso dos chás, na época a gente usou algumas questões da própria abelha, fora os outros cuidados que ele falava para mim, não coloca o pé no chão no frio, te aquece. Tudo isso, numa soma, num conjunto, acaba fazendo diferença. Então eu uso muito, muito, muito de todos os recursos que ele me ensinou até hoje, assim. Em cada ciclo menstrual eu penso, não posso estar com o pé no chão, não posso estar sem meia, preciso estar com o meu corpo aquecido. Então, assim, se a gente estiver disposto a aprender, se for um casal companheiro, né, ou alguém que está tentando uma gravidez, por exemplo, sozinha, mas se tiver apto a escutar as coisas que ele tem para dizer, tem muita chance de dar certo, assim. Eu acho que a minha maior dica é ir sempre com o coração aberto, assim, para o processo. Então, eu indico ele para todas as pessoas, mas eu acho que muito mais que o processo que ele faz da medicina chinesa, a pessoa que ele é, assim, para nós ele foi um terapeuta no processo todo. Então, enquanto a gente estava triste, estava decepcionado porque não conseguia o nosso tão sonhado positivo, ele estava lá nos dando força, segurando a nossa mão. É um processo muito solitário, eu achei assim todo, né? Tanto o processo da gravidez quanto o processo da tentativa, assim. O processo, ninguém chega na rua e fala, eu tô tentando engravidar e não tô conseguindo, a grande maioria das pessoas. Então, quando a gente encontrou com ele, parece que foi um abraço, assim, um abraço no nosso coração. Olá, tudo bem? Eu me chamo Josiane, eu sou a mãe do Bento e eu vim aqui contar um pouquinho da minha trajetória na tentativa para engravidar. Eu tive 6 anos de estrada de tentativas. Nesse período eu tive 3 perdas gestacionais e eu tive o diagnóstico de endometriose, que eu fiz vários tratamentos, inclusive fiz cirurgia. Nada, nada me ajudou. Até que eu conheci o Léo e a acupuntura e a medicina chinesa e a minha vida mudou. Porque o Léo fez um novo diagnóstico e é onde eu tinha síndrome do útero frio, eu acho que esse é o nome, e estagnação do fígado, que isso me gerava uma série de comportamentais, assim, de insegurança, raiva e que gerava vários desequilíbrios em mim e que isso estava, de certa forma, impedindo a gravidez de chegar até o fim. E a gente fez um tratamento com acupuntura, chás e moxa, que eu acredito que tenham sido fundamentais, né, na minha busca da minha gravidez e por causa disso, graças a isso, hoje eu posso ter o meu bebê nos braços, o meu bebê arco-íris, o meu pequeno milagre. Eu sou o Leonardo Pinheiro e já ajudei diversas mulheres a conquistarem os seus sonhos de terem os seus bebês no colo, utilizando chás e mudanças de hábito. Quando eu voltei da China, comecei a trazer e a aplicar nos meus tratamentos hábitos chineses, como, por exemplo, evitar o frio, porque o frio vai desgastar uma energia e isso vai gerar um frio interno. Como vocês podem ver, quando a mulher tem cólica, com fluxo escuro e dor lombar, essa cólica vai aliviar com calor. Ora, se ela alivia com calor, é porque nós temos um frio interno. Isso se dá muitas vezes por ambiente frio, por andar de pé descalço no chão gelado, ou pegar somente um vento frio depois de tomar um banho. Tudo isso está vinculado dentro dos hábitos chineses. Por que é interessante observar os hábitos chineses? Porque lá existe 1 bilhão de pessoas. Ora, se um país é tão grande, é porque os hábitos influenciam diretamente na fertilidade. Então, coletar o que tem de mais saudável num país tão populoso e trazer para a nossa realidade pode ser um mecanismo de modificação dos nossos hábitos para algo mais saudável. Então, estejamos atentos
aos hábitos e à forma mais saudável de trazer qualidade para o nosso corpo, que é através de produtos mais naturais. E ao longo da minha caminhada como professor de acupuntura e como acupunturista na saúde da mulher, identifiquei padrões aonde trouxe para esse método chamado Raízes da Fertilidade todo esse conhecimento para ensinar vocês a identificarem tudo isso e começar a tratar de forma mais saudável, humanizada e acolhedora. Antes de te mostrar o nosso mapa completo desse processo para te ajudar a engravidar, vamos levantar algumas questões. Se a gente usa a mesma substância por um tempo muito longo, isso acaba prejudicando o corpo. A mesma coisa com chá. Pegar dicas soltas na internet e utilizar na expectativa de que isso vá trazer e preparar o terreno fértil para gestar é uma pretensão muito grande. Individualizar cada fase do ciclo, com o seu chá e com o seu acolhimento, é muito mais potente. Ao invés de viver de dicas soltas, coisas sem fundamento, ou até científicas, mas não específica para o seu caso, não vai trazer a gestação de forma saudável, como a gente gostaria, respeitando fases, ciclos, padrões emocionais, padrões comportamentais. Então, o jeito certo de fazer é acolher as necessidades do corpo para depois a gente chegar no processo de gestação. Isso a gente gosta de salientar. Constância simples vence intensidade ocasional. Preparar um corpo é como se fosse uma orquestra que treinou ao longo do tempo para aquela apresentação que foi fantástica. Agora vamos ao mapa, que eu chamo de jardim da vida. Porque quando a gente prepara a construção de um jardim, nós começamos preparando a terra, pensando no adubo, na qualidade, para daí plantar a semente e brotar a vida. É a mesma coisa que acontece no útero. Então, nós dividimos o processo Jardim da Vida, do Raízes da Fertilidade, em 5 níveis que vão estar ligados um ao outro numa escala de evolução. Evoluir conhecendo o princípio da medicina chinesa até o processo de iniciar a gestação. A gente vai te acompanhar durante cada fase, onde vai construir hábitos saudáveis, onde vai preparar a terra, tirando as ervas daninhas que acabam prejudicando o jardim. Isso tudo a gente te ensina a reconhecer os impeditivos da gestação durante essas 5 fases, assim como construir para a tua característica individual um protocolo de chás para trazer então o adubo para o útero poder gerar e nutrir uma planta que vai crescer ou o fruto da vida. E chegamos na explicação do nosso método, o método que vai trazer qualidade para o seu útero. Nesse método, começaremos a pensar em 5 níveis, uma escala entre eles, como se fosse um crescimento da vida, da enraizamento da planta, para daí ela poder gerar frutos. Estamos eternamente vinculados à natureza, precisamos aceitar isso porque estamos entrando em harmonia com ela, para daí gestar. Precisamos entender as estações, precisamos entender os movimentos para que as coisas comecem a acontecer de forma saudável dentro do nosso corpo. Então, o nível 1, chamado Raiz em Formação, tem como objetivo trazer uma introdução à medicina chinesa. Não adianta eu querer ensinar vocês ou falar sobre chás e não ir para a origem do surgimento do chás, que é o Oriente. Então, entender a base filosófica do pensamento chinês dentro da sua superficialidade e profundidade trará muita potência para os nossos resultados. Depois teremos uma introdução aos hábitos prejudiciais, porque acreditem ou não,
Uma pedrinha no sapato pode gerar um problema enorme. Às vezes, o andar de pé descalço pode prejudicar muito a qualidade do útero. Por exemplo, uma cólica fraca que alivia com calor tem correspondência ao pé gelado, ao andar de pés descalços. Por isso que muitas vezes utilizamos tratamentos simples, como o escaldapés, para trazer esse bem-estar ao útero. Então, esses hábitos, detalhes de hábitos, a gente acaba aprendendo nessa introdução aos hábitos prejudiciais e logo em seguida entramos com uma introdução de como preparar um chá. Qual chá eu vou escolher para a minha fase? Se eu escolho um chá de gergelim preto, que é uma semente, eu tenho que ferver ou colocar em infusão? Esse é o grande ponto. Qual a forma certa de preparar um chá? E qual chá eu já começo a escolher para o meu desequilíbrio? Para a gente entrar no segundo nível, chamado broto consciente, e entender os desequilíbrios pessoais. Quem tem SOP terá um capítulo específico para SOP, endometriose específico para endometriose e miomas específico para quem tem esse padrão, assim como outros de adenomiose e assim vai, para selecionarmos de forma individual o melhor tratamento para cada uma de vocês. Não será um protocolo único para todo mundo. Cada uma tem a sua individualidade e será tratada e acolhida conforme a sua característica. Depois que entendermos o padrão de desequilíbrio de cada um, entenderemos um macro desequilíbrio. Cólicas, fluxo intenso. Isso tudo é um macro desequilíbrio que a gente vai trazer e tentar entender como funciona cada um deles a partir do pensamento chinês, que é como está enraizado o nosso curso. Depois evoluiremos para ferramentas de autoconhecimento para vocês poderem trazer coisas palpáveis para o ciclo de vocês. Identificar cada fase, identificar ferramentas que acolham tudo isso. Para chegarmos no nível 3, chamado folha equilibrada, onde já passamos por um conhecimento para o broto poder crescer, chegamos numa folha equilibrada onde criaremos uma rotina saudável e ajustada. E aí entra o grande jogo do nosso curso, que é identificar as fases do ciclo e atuar com potência em cada fase. Esse é o grande segredo, que estaremos ajustando para a folha equilibrada ao nível 3. Adaptar depois de conhecer os equilíbrios para cada fase do nosso ciclo. Então, evoluiremos para o nível 4, onde buscaremos o menor desequilíbrio, ou seja, um equilíbrio emocional, para não desorganizar tudo que foi construído ao longo desse tempo e reorganizar crenças limitantes, o porquê fazemos o que fazemos. E esse fazer é o que gera o grande desequilíbrio no nosso corpo, o grande ponto que dificulta um processo de gestar. Porque o nosso útero inflama, por que que eu faço, por que que eu sou controlador e o que que o controlador gera num fluxo, ou gera numa menstruação, ou acaba acarretando no útero. Para então chegarmos no nosso nível 5, o nível 5 chamado fruto da vida, que é o nosso objetivo final. Através disso, consolidamos uma caminhada aonde consolidaremos o nosso tratamento, onde consolidaremos um bem-estar e uma qualidade num ciclo. Você deve estar se perguntando como faz para participar desse processo. Clica no link abaixo, dá uma olhada e se inscreva e comece hoje a mudar a caminhada, a facilitar o entendimento do seu corpo e trazer os benefícios para o seu útero e para o seu ovário, porque eles irão agradecer eternamente por esse acolhimento. Lembrando que não é sobre pressa, é sobre preparo que permanece. Eu sigo ao teu lado, tirando todas as dúvidas e te ajudando nesse processo mais acolhedor e natural, saudável que a gente pode ter para oferecer.